começar com você pelo seguinte, dá para dizer que essa foi a pior atuação do São Paulo em muitos anos? Olha, eu tô já beirando 50, né? Eu nunca vi isso, sinceramente. A pior atuação, não do Rogério, foi disparada a pior. Com certeza. E acho que ela se anuncia a partir da escalação completamente esdrúxula. O Piperno não fez o jogo, não deve ter entendido. Só quando começou, ele viu os jogadores distribuídos. E aí foi um desastre tático, técnico, em termos de entrega. E o Grêmio, ele fez 3, poderia ter feito 6. E é curioso, né, Tironi? O Rogério está há 45 dias apenas no São Paulo. 11 partidas. Mas pelo menos 2 dessas 11 foram classificadas como das piores da história recente do São Paulo. A do Flamengo, 4-0 em casa, e tinha o álibi da expulsão do Calleri. Só que o Calleri foi expulso, já estava 2-0, o time estava uma bagunça, como estava aqui. Então, em 11 partidas, 2 delas foram desastrosas. Algumas vitórias importantes, mas a vitória, assim, que você fala, essa vez o time jogou bem contra um adversário completo, inteiro, foi aquela contra o Corinthians, mesmo que o Corinthians tenha jogado uma partida qualquer. O Corinthians fora de Itaquera, né? Mas contra o Palmeiras ele pegou o time reserva, contra o Internacional pegou o time reserva, e assim contra o Sport já pegou o time virtualmente rebaixado. Então, o que me chama a atenção é que o Rogério, em 45 dias, ele já coleciona 2 partidas das piores da história do São Paulo. O time jogou muito pior do que vinha jogando sob o comando do Crespo, nessas 2 partidas especificamente. E mais, e aí que eu quero chegar. O pós-jogo dele tem sido incrível. Horroroso. Porque as entrevistas, elas são bombas, relógio. Elas Ampulhetas, vamos usar ampulhetas. a nossa... Elas amplificam o desastre do campo. Às vezes até elas criam coisas que o campo acabou de desmentir. Por exemplo, uma entrevista depois de uma vitória. Dias tenebrosos virão. Então, eu me surpreendo, sinceramente, com o Rogério que voltou ao São Paulo. Imaginava um treinador mais maduro, um treinador menos soberbo, inventivo ou pardal, como gostam de falar no meio do futebol, e um cara mais, assim, preocupado com a comunicação e não se deixar morrer pela boca, como vários técnicos falam. Uma coisa que eu não vi o Rogério fazer até hoje, como jogador ou como treinador, isso aqui que eu estou falando para a câmera. Eu errei. Verdade. Não é fácil. Pega um espelho, tenta olhar. Eu errei. Tenta fazer esse exercício em casa. Tem muita gente que não consegue. Eu errei, a responsabilidade é minha. E ontem era um dia para chegar, entrevista coletiva, eu não vou falar nada. Eu errei. Mas não teve nenhum momento que ele falou, eu errei. Isso provoca o seguinte, não só ainda um prolongamento da agonia desse ano, que o São Paulo ainda não está matematicamente livre da segunda divisão, embora a combinação de resultados para que isso aconteça seja muito difícil. É possível que o São Paulo entre em campo com o Juventude na segunda-feira já livre matematicamente. Isso é possível, mas provoca uma agonia para o ano que vem, que o Rogério proporcionou. O Rogério alimentou essa agonia. E acho que isso vai além da questão das finanças, do golpe de Estado que o presidente quer dar, dos jogadores ruins que tem, da geração. Isso vai muito além. Um técnico que, em tese, é conhecedor desta realidade, ele só não pode fazer o complexo. E ele tenta fazer o complexo toda vez, ele tenta assinar toda vez. Toda vez ele tenta assinar. Com um técnico assim, com um futuro sombrio, como ele mesmo falou, se não cair esse ano, pode cair na mão dele no ano que vem. Porque tudo que um time nessa situação não precisa é de invenção. E é de comentário para jogar ainda mais para baixo a confiança do jogador, a confiança do torcedor. Quando ele diz que o torcedor do São Paulo precisa se preparar, precisa estar... O torcedor do São Paulo está preparado há uma década, Rogério. Há uma década. Ele sabe qual é o tamanho do time. Sabe. Qual é a pretensão do time. Quem não sabe, talvez seja você, talvez seja o presidente, talvez seja a direção de futebol. Esses não estão por dentro, inclusive você, da realidade atual do São Paulo. Não estão por dentro. Vamos ouvir se o Rogério Ceni falando, ver se de estratégia, não sei se vai falar eu errei, mas a gente vai ouvir a frase pode caçar aí, do Rogério Ceni sobre a estratégia que ele planejou para esse jogo. Vamos lá.
Eu tentei montar um esquema para colocar o Benítez para jogar. Tentei formar um esquema que beneficiasse ele, com o Sara e o Wellington, inclusive trocando o Reinaldo, botando o Wellington, que é um jogador mais jovem, de mais força para descer pelos lados, colocando o Rigoni e Caleri próximo a ele, para que ele pudesse ter passes, troca de passes, e 2 volantes para protegê-lo, para que ele ficasse um pouco mais solto no meio campo para jogar, com a incumbência só de marcar o Thiago, que era o primeiro volante, na hora de recompor. Tentei preparar um sistema muito voltado para que ele tivesse conforto dentro do jogo e a gente tivesse altura, né, poder defensivo. O Sara é o jogador que mais compete, né, para pegar o Ferreirinha na hora de marcar e na hora de apoiar em linha alta ele tem qualidade trazendo para dentro. E o Wellington, um jogador que tem jovem, mais força, chega mais fácil ao fundo, com uma referência dentro da área. Infelizmente nós não produzimos absolutamente nada no jogo, nós não conseguimos, acho que chutamos pouquíssimo a gol, não tivemos as quase ações ofensivas, né? Não conseguimos neutralizar o Grêmio, nem neutralizar e nem ter força para criação. Foi um nada. Fala, Piperno. Não, indiscutivelmente uma péssima atuação de São Paulo, o Arnaldo já falou muito sobre isso, ele explica metade do problema da questão tática do jogo de ontem, porque isso aconteceu no primeiro tempo e no segundo ele mudou o time e continuou muito ruim. Segunda coisa, é mais um técnico incompetente que não sabe usar a questão das 5 substituições, porque se ele planeja alguma coisa e dá tudo errado, não tem que esperar o intervalo, não tem que esperar 15 do segundo tempo, ele pode mexer antes. Terceira coisa, na semana passada eu falei aqui que o São Paulo deveria, independentemente do resultado final, se vai escapar ou não, reavaliar o trabalho do Rogério, que eu não sei se é o cara para 2022. E uma última coisa. Falou mesmo, antes da vitória com o Sport. Esse time macunaíma da bola, esse elenco com pouco caráter, e isso é uma questão desse time de São Paulo. Porque esses caras não merecem vestir a camisa de São Paulo, independentemente do técnico ter errado ou não. Eles têm que ter mais atitude no jogo e não tem. A geração Lisieiro, por exemplo, não tem. Então, é um São Paulo que perdeu a chance lá atrás, cheguei a comentar isso com o Arnaldo, de fazer algo diferente. O diagnóstico estava muito evidente, não era só o problema do Crespo, era o problema de um elenco ruim e sem tamanho para vestir a camisa de São Paulo, sem hombridade para ser jogador de São Paulo. Então, o presidente de São Paulo deveria ter feito o inverso, que tu perdeu a chance de fazer o inverso do que todo mundo faz no Brasil. O time está ruim, manda o técnico embora. Como ali o problema era evidente demais e era fácil de ver que a culpa principal é de um elenco vulgar que não tem condição de jogar no São Paulo, segura o técnico e faz uma reformulação no fim do ano. Errou quando mandou o Crespo embora, porque ali ele tinha que ter começado a mexer nesse elenco que está podre, que não tem condição de continuar no São Paulo. Perfeito, até porque o treinador Crespo tinha e tem o respaldo do torcedor. Sim. O torcedor, na saída do Crespo, gritou o nome dele no estádio quando voltou ao estádio. O Crespo não contou com torcida no estádio, só um jogo, não contou com semanas de trabalho, tudo que o Rogério contou. E o time estava na mesma situação que está agora. Como ele gosta de falar em aproveitamento, o Rogério sempre fala isso. Sempre. 16º em aproveitamento. Estava em 16º em aproveitamento. Pois bem, Rogério, São Paulo hoje, depois da sapatada para o Grêmio, frase do Tironi, está em 16º em aproveitamento. Está no mesmíssimo lugar. E o diagnóstico já tinha sido feito pelo outro treinador. E a reformulação seria feita com outro treinador que tem uma diferença de postura e de comunicação. Isso conta muito. Os dias bicudos do São Paulo com o Crespo eram dias que ele dizia que ia melhorar porque ia ter mais trabalho, ia ter tempo, calma, nós estamos reconstruindo. Você compraria a ideia do Crespo ou do Rogério com essa nuvem que passa pela cabeça? Essa é a questão. Só para falar do Piperno e passar para a Marília da perspectiva, não é opção trocar o técnico. Por quê? Porque o Rogério já assinou o contrato, embora ninguém fale nisso. Não, o contrato a gente vê depois. Tá bom pra cima de mim? Porque o Rogério já assinou o contrato com multa. Como sempre. Com multa. Ele cobrou a multa do outro. Já cobrou a multa quando saiu da outra vez. Acho que cobrou bem cobrado, porque foi absurda a outra saída. Com multa até o final de 22. Então já tem um problema. Além de pagar a multa do Crespo, foi um desastre isso. Acabou, a diretoria do São Paulo acabou... Você tá parecendo o Rogério, calma. Não. Você tá assustando a minha mãe, que é São Paulina. A diretoria do São Paulo acabou com o seu crédito. Tá falando a verdade. Assumindo no mesmo ano, quando? Não, mas esse ano foi um horror. Não, mas acabou com o crédito quando? Na mesma semana. Demitiu o Crespo, que era uma bandeira de modernidade em contratação
E, na mesma semana, bolou lá a mudança no estatuto, que ainda vai dar pano para manga, na mesma semana. Arnaldo Ribeiro e Pepe não mandaram ver e assina embaixo. Com relação à postura de Rogério Ceni, com relação à falta de vontade de muitos jogadores de São Paulo. Essa geração aí, Lisieiro, que ele chama a geração de Cotia, muitos deles têm qualidade, mas não tem uma mínima vontade, não tem garra, como eu disse em vídeos anteriores. E tá aí, ó. Quem sofre somos nós. Meados do mês aí tem a passada de pano aí dos conselheiros que querem mais reeleição, querem mais benefícios e a caixa preta vai ficando escondida. E quem sofre somos nós. E aí, ó, São Paulo matematicamente ainda com chances de cair. É claro que a combinação é difícil, mas ué, se é matematicamente possível, a gente tem que ficar de olho aí e vamos torcer e muito para os adversários de Bahia e Grêmio principalmente. Porque se depender desse time do São Paulo aí, e falando nesse time do São Paulo aí, a reformulação e a faxina tem que ser geral. Mas você acredita, com Casares e companhia, que haverá? Eu fico com o pé atrás. Eu, em todo e qualquer vídeo, vou cobrar, principalmente após o São Paulo ficar matematicamente resolvido que fica na Série A, se Deus quiser, vamos cobrar aí. Porque não dá para ficar pagando 600 mil reais para Éder no banco, 400 mil reais para Vitor Bueno no banco, 700 mil reais para Paulo no banco e assim por diante. Não dá. E tem jogadores que não tem como mais vestir a camisa do São Paulo. Não tem como. Do goleiro ao atacante. Muitos aí tem que sair e recomeçar. Recomeçar é a palavra. Com o Rogério Ceni? Não sei. Realmente as entrevistas dele, nas derrotas principalmente, é deprimente. Ele não assume o erro. E ontem, o primeiro tempo, ontem foi de professor Pardal do início ao fim. E não tira jogadores que estão muito mal em campo, como o Igor Gomes foi tirar quando o São Paulo estava perdendo de 2-0. Aí daí. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC e vim com esse ótimo vídeo mesmo, falando aí sobre a situação do São Paulo, sobre esse elenco fraco que infelizmente se tornou o nosso tricolor. Mas a história é gigante e cabe a nós cobrar melhoras. Então, se você quer ficar ligado nas últimas novidades, nas notícias do nosso São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e, se puder, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo fim de semana a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.